Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã, mais um dia, mais um devocional da parte de Deus para os nossos corações. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito e não importa as circunstâncias, as dificuldades, não importa o que nós estamos passando. O Senhor, Ele não muda, o Senhor, Ele continua sendo Deus. Amém, mulher? E hoje nós queremos, eu quero, na direção do Senhor, então nós queremos, o Senhor quer. Eu quero trazer uma palavra aqui ao seu coração, para que você seja tocada, para que você seja abastecida, para que você entenda que o Senhor, Ele te ama. Amém? E hoje, mulheres, o tema do nosso devocional é A Graça é Suficiente. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que retornaram comigo no devocional ontem. Fico muito feliz de saber que o devocional toca pessoas, ensina pessoas, que vocês sabem da importância de ouvir a palavra a cada dia. Muito obrigado pelas felicitações a respeito da minha gravidez, as boas-vindas e orem por mim. Eu quero pedir uma coisa a vocês, se vocês podem fazer algo por mim, orar pela minha vida, colocar a minha família em oração e agora também a minha gravidez, amém? E que o Senhor me dê forças para continuar com esse trabalho durante a gravidez, depois da gravidez. Eu não quero parar a obra de Deus. Não quero que a minha gravidez seja um empecilho para servir ao Senhor, mas muito pelo contrário, que seja um combustível a mais, porque mais uma vez eu fui agraciada e presenteada por Ele e eu vivo para servi-lo. Então, amadas, vamos à palavra de hoje, que se encontra em Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu já falei muito sobre esse versículo e recentemente eu já trouxe um devocional aqui sobre isso. Mas como a palavra de Deus ela se renova, mais uma vez nós vamos falar sobre isso. Amém? Repita comigo, a graça é suficiente. Repita, diga em alto e bom som, a graça é suficiente. Mulheres, é bem verdade que a vida ela é feita de altos e baixos. A nossa vida é como uma montanha russa. Às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, às vezes com frio na barriga e nós dizemos, meu Deus, agora parece que eu vou morrer. Não é verdade? E não é só na sua vida isso. Amém, amadas? Mas eu quero te dizer que não importa em qual momento da jornada você esteja, não é porque nós vivemos estações diferentes e é por isso que não adianta a gente estar olhando para a vida do outro, comparando-se com o tempo que o outro vive, porque cada um de nós vive uma jornada e uma estação diferente. Amém? Mas não importa qual estação que você esteja, não importa, a graça é suficiente. Hoje eu quero que você guarde isso no seu coração, que você viva essa frase, a graça é suficiente. A nossa mente ela é muito traiçoeira, a nossa mente ela pode ser uma inimiga para nós, porque lá estão os nossos pensamentos e a gente pode se esconder de pessoas negativas, a gente pode se esconder e deixar de ir a lugares que não nos fazem bem, mas a nossa mente, se a gente vai dormir, ela está conosco, se a gente vai tomar banho, ela está conosco, em todos os lugares ela está conosco. Então a sua mente ela pode estar tomada por pensamentos de desespero, de ansiedade, mas eu quero reforçar que a graça é suficiente, mulheres, amém? Pois nos momentos de altos e baixos da sua vida, Deus está contigo. E Ele não falha. Ele não falha na minha vida, Ele nunca falhou, por que Ele vai falhar na sua? Tá, amadas? Os vales e os desertos que nós passamos, os vales e desertos que você passa, essa sensação de fraqueza muitas vezes que nós sentimos, não é verdade? E a impotência que nós sentimos inúmeras vezes, tudo isso é real. Nós somos fracos. Como nós lemos aqui, que o poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Mas mesmo quando nós nos sentimos fracas, a graça de Deus é suficiente. E eu digo uma coisa, glória a Deus que nós temos a capacidade e situações para nos sentirmos fracas, para vermos que nós falhamos. Amadas, muitas vezes nós dizemos assim, Deus ele nos prova para nos aprovar. Você já ouviu essa frase? Ele prova o filho para aprovar. Mas eu ouvi uma pregação esses dias e eu concordei super com o que eu ouvi a pregadora falar. Ela dizia que muitas vezes, na maioria das vezes, Deus ele nos prova para nos desaprovar. Como assim, Jéssica? Ele nos coloca na prova
E a intenção dele é realmente que a gente não passe por ela, que a gente realmente falhe no meio do caminho. Por quê, Jéssica? Para que a gente perceba que a gente é falho. Para que a gente perceba que a gente é pecador. Para que a gente perceba que nós realmente não temos nada em nós mesmas, mas no Senhor. Amém? Porque se não existisse, mulheres, fracassos e fraquezas, como que o Senhor nos moldaria? Se nós não passarmos por esses momentos e entender realmente que nós não somos suficientes para nós, como que nós correríamos mais e mais para o Senhor? Porque se às vezes nós passando por dificuldades, lutas, fraquezas, fracassos, muitas vezes falhando, nós nos achamos autossuficientes? E se tudo fosse perfeito? E se nós conseguíssemos fazer tudo 100%? Aí que nós não estaremos mesmo aos pés do Senhor. Então, às vezes, Deus te deixa falhar para você entender que realmente só vai funcionar se você estiver aos pés dele. Só vai funcionar se você for uma mulher de oração. Só vai funcionar se você for uma mulher mais dependente, que está mais e mais aos pés do Senhor. É isso, mulheres. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em sua fraqueza, como nós lemos aqui. E enquanto você enfrenta o espinho na carne, ele será a sua força. É interessante que aqui, um pouquinho antes do que nós lemos, mas também ainda em 2 Coríntios 12, Paulo está falando sobre aquela situação que ele diz que orou, rogou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor o livrasse de um espinho na carne. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. E hoje, lendo isso aqui, eu percebi algo, que nós não sabemos qual é o espinho na carne. Alguns teólogos dizem que era uma doença, uma imperfeição no corpo, uma fraqueza que ele tinha, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz qual era essa fraqueza. Existem especulações, mas a Bíblia mesmo não revela o que seria esse espinho na carne. Mas hoje eu vi que a Bíblia, ela revela para que foi esse espinho na carne. Não revelou o que era, mas revelou para o que era. Porque lá no versículo 7 diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Mulheres, o Senhor às vezes nos dá espinhos na carne para realmente nós não nos acharmos mais do que somos. Para nós não nos exaltarmos, porque muitas vezes nós temos um superego. Nós temos todos os dias que lutar contra nós mesmos. Nós temos todos os dias que lutar e dizer assim, te aquieta minha alma. Fica no teu lugar, minha alma, porque você não é melhor que ninguém. Porque você não é melhor do que Deus. Sabe que nós não venhamos fazer o que Satanás fez de querer ser melhor do que Deus. Porque às vezes as nossas atitudes querem fazer com que nós sejamos melhor do que Deus. Como se nós pudéssemos viver sem Ele. Como se nós pudéssemos saber mais do que Ele. Decidir sem Ele. E nós não podemos. Então, às vezes, o que nós passamos e o que nós enfrentamos hoje, isso está nos ensinando a ser mais dependente de Deus e entender que a graça dele é suficiente. E ai de nós, mulheres, que se não fosse a graça, ai de nós. Lembre-se de uma coisa nesse dia, que do trono de Deus emana misericórdia e graça. Você pode se apoderar dessa graça. Então, mulheres, eu quero dizer para finalizar que durante o seu sono, ele o guardará em segurança. E durante o dia, que está começando o dia, ele a carregará em seus braços. Então, apenas creia, mulher de Deus. Amém? E só para finalizar, né? O ser humano, ele quer esconder suas fraquezas. Nós muitas vezes temos medo, vergonha de dizer que nós somos fracos. E quando alguém fala alguma das suas fraquezas, às vezes as pessoas dizem, nossa, você faz isso, né? Hoje nós vivemos em um momento que as pessoas, elas são super heroínas. Elas mostram isso, mas na verdade não são. E o ser humano, ele quer esconder essas fraquezas, essas falhas, enquanto Deus, ele quer expor elas. Deus quer expor as suas fraquezas. Porque quando o Senhor nos expõe, quando o Senhor expõe que somos fracos, é o nome dele que é glorificado. Enquanto nós passarmos por pessoas 100% espirituais, enquanto nós passarmos por pessoas muito fortes e capacitadas, o nome do Senhor não é glorificado. É por isso que Deus muitas vezes nos abate, nos faz passar pela dificuldade, para que na fraqueza, o poder de Deus seja aperfeiçoado. Mulheres, enquanto você não aceitar que você é fraca, o poder de Cristo não vai repousar sobre você. Porque diz assim, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Se alegre e fique glorificando, porque você é fraca.
porque aí o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Eu aprendo todos os dias a me gloriar naquilo que eu sou fraca e falha, porque eu sei que o Senhor está me moldando. Amém? Eu quero orar por você, quero te convidar a se inscrever nesse canal e eu quero te convidar hoje com um bom som, que todas as letras você dizer: a graça de Deus é suficiente na minha vida, tá? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é soberano, o Senhor é perfeito. Obrigado pela vida, pela graça, pela salvação, pelo teu Espírito Santo concedido para me aconselhar, me sustentar, me ajudar. Obrigado, Pai, por esse dia, pelo teu mover, pela tua soberania. Obrigado pela eternidade, porque o Senhor é Deus. Obrigado pela oportunidade de ter relacionamento contigo, porque o Senhor, Pai, é um Deus tão grande, mas ainda assim o Senhor se revela a nós. Ainda assim o Senhor fala conosco, se importa conosco. Muito obrigado. Pai, nós te entregamos esse dia em tuas mãos, que nesse dia, que na nossa vida, a gente venha cada dia viver mais isso que foi falado aqui. Que a gente venha ter consciência, que a gente venha, Jesus, entender que a tua graça é suficiente para nós. Que não importa a luta, a dificuldade, o que nós estamos passando, Pai, que hoje essa verdade adentre em nosso coração, que a tua graça, Pai, é suficiente, que nós não precisamos de nada, pois a tua graça é conosco. E é disso que nós precisamos. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor visite essa mulher, que o Senhor ampare esta mulher, que o Senhor levante esta mulher que está abatida, esse deserto que tem muitas vezes entristecido essa pessoa. Jesus, sustenta pela mão, levanta, enche ela com a tua vida, Senhor Jesus, com a tua presença. Envia teu Espírito Santo, envia teus anjos e fortalece esta mulher. Senhor Jesus, que os teus anjos estejam todos os dias recebendo, Senhor, direcionamento para nos guiar, para nos proteger, que ao nosso respeito os teus anjos recebam ordem para nos guardar. Deus, livre de todo mal, fica conosco. Senhor Jesus, nos faça mulheres de oração, nos faça mulheres mais íntimas, enche a nossa vida com o teu poder, porque se nós estivermos, Senhor, cheios do teu poder, nada poderá nos abalar, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela vida, pela graça, pela salvação e obrigado pelas fraquezas que nos revelam que nós somos dependentes de ti. Muito obrigado, Pai. Abençoa o dia dessa mulher, a família dessa mulher, os planos e projetos dessa mulher, Senhor, que o Senhor seja com ela. No nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém. Mulher, Deus te abençoe. Seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Beijos.